Olá pessoal, mais uma aula de desenho mecânico. Vamos dar continuidade ao conteúdo, falando hoje sobre tolerâncias geométricas, certo? No assunto anterior, só lembrando, nós falamos dos ajustes, das classes de ajustes, né? E agora a gente vai falar sobre tolerâncias geométricas, então aí. As tolerâncias geométricas, então, elas são basicamente três tipos, tá? Segundo a norma. E a gente pode colocar um quarto tipo também. Então, quais são esses tipos, né? A tolerância de forma é a primeira. Tá? Tolerância de forma, tolerância de posição, tolerância de orientação e batimento. Então, esse seria o quarto, o batimento. Está incluído dentro das tolerâncias geométricas. E aí, cada tipo de tolerância desses tem alguns tipos mais específicos dentro desses conjuntos aí, que é o que a gente vai ver hoje, então, na nossa aula sobre tolerância geométrica, certo? Então, nós já falamos de tolerância dimensional, né, que foi essa daí, junto com a parte de ajuste. Então, não confundir a questão da tolerância dimensional com a tolerância geométrica, né? E aí, então, por que então ter outro tipo de tolerância? Deixa eu só fechar meu vídeo aqui. Então, por que ter um outro tipo de tolerância, né? Que é, no caso, essas tolerâncias geométricas? Porque a tolerância dimensional, por si só, ela não garante algumas características que são geométricas dos sólidos, que são essas peças de conjuntos mecânicos, né? Os elementos mecânicos aí. Então, aqui tem um exemplo. Então, temos aqui uma peça que tem, está definido as tolerâncias dimensionais, né? Aqui, ó, mais ou menos 0,1. Então, a tolerância ela está definida. Tá? Mas veja que dentro da mesma dimensão, né? Dentro da mesma tolerância dimensional, é possível ainda que ela tenha desvios geométricos. Tá? Então, isso indica claramente que somente uma tolerância dimensional não vai garantir a geometria da peça como de acordo com o objetivo que ela deve desempenhar, a sua função. Certo? E aí eu preciso garantir isso, incluindo, além das tolerâncias dimensionais, as tolerâncias geométricas, que tem tudo a ver também com a parte de fabricação. Ou seja, quem vai fabricar precisa conhecer essas tolerâncias geométricas e fabricar conforme está definido nos limites aí, porque veja que a gente está falando de tolerâncias. Então, as tolerâncias são os limites, né, que podem variar. A gente sabe que não é possível fabricar uma peça nas medidas nominais, né? Há sempre uma variação, só que essa variação tem que ter uma tolerância, tem que ter um limite aí. Então, as tolerâncias elas vêm para isso. E aí nós já falamos dos vários tipos de superfície, que é o caso da rugosidade, né? na dimensional, que é das distâncias, dos comprimentos, né? As cotas. E aqui a gente vai falar sobre os tipos de tolerâncias, então, que são geométricas, né, com o objetivo de garantir. Então, elas estarão sempre representadas com símbolos. Então, os símbolos é que a gente precisa
dentro da leitura e interpretação do desenho técnico, mecânico, a gente precisa saber fazer a leitura do símbolo, porque vai estar representado dessa forma aqui. Então, tem o desenho lá no plano, né, no papel, e vai estar esse símbolo, né, essa identificação dessa forma aqui. Tá? Então, ó, veja que aqui, por exemplo, esse símbolo é de planeza, está aqui embaixo identificado. Tá? E a forma como ele é representado no desenho técnico é exatamente assim. Então, veja, esse é o símbolo e essa é a tolerância. Né? Ou seja, então ele está dizendo que a tolerância de planeza, ou também chamada planicidade, mais conhecida como planicidade, é de 0,05, ou seja, quer dizer que essa superfície aqui, tá, não pode ter uma variação de planicidade, maior do que 0,05. E aí está em milímetro, né? Então, esse daqui é uma tolerância de forma. Tá? Uma tolerância de forma, então, em relação ao formato da peça. Então, observe que essa planicidade é garantida aqui. O projetista ele vai determinar esses tipos de tolerância de acordo com a necessidade do projeto. Né? Então, para ele definir que aqui tem que ter esse limite de planicidade, que ela é bem pequeno, né? Veja que são 5 centésimos de milímetro. Né? Então, como é que eu deveria avaliar isso? Tem que medir o plano aqui, né, e ver a variação do plano. Aí não pode variar mais do que... Né? No caso, seria com o relógio apalpador aqui. Eu zero ele num ponto aqui e passo em toda essa superfície aqui, toda essa linha. E aí não pode variar mais do que isso aqui. Isso está garantindo que... Então, isso ele tem um objetivo, né? E esse objetivo é a função que essa peça tem dentro desse conjunto mecânico, que é ter essa planicidade, porque se não tiver, então, provavelmente vai apresentar algum problema. E aí o elitista bem define aqui, ó. Isso aqui tem que... Então, quem vai fabricar a peça vai ter que se preocupar com isso aqui, né? Se essa superfície é bruta, se essa superfície é usinada. Né? Para ter essa tolerância aqui, nesse caso específico, tem que ser usinada essa superfície aqui. Então, quem vai usinar, ele tem que estar atento, porque ele tem que garantir isso aqui, tem que fazer o controle de qualidade para ver se está de acordo com isso aqui. Tá? Então, dentro da nossa disciplina aqui de desenho mecânico, eu estou falando para vocês entenderem o contexto geral aí da fabricação, do projeto, né? E mais especificamente dentro do nosso contexto aqui de leitura e interpretação do desenho técnico-mecânico. Tá? Então, dentro disso, vocês têm que compreender aí o que significa cada símbolo, né? Aí, ó, cilindricidade. Aí o símbolo, esse é o símbolo de cilindricidade. Então, isso é baseado em norma, né? E aqui, quanto é essa tolerância? 0,04. Isso quer dizer o quê? Que quando eu dimensionar esse cilindro aqui, ó, ele não pode variar mais do que 0,04 na sua forma cilíndrica. Né? Tá? Então, a tolerância. A variação vai sempre existir, e aí eu tenho que ter uma tolerância para dizer que dentro dessa variação a peça vai atender bem o objetivo dela, vai atender bem a sua função. Certo? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Outro é circularidade. Então, aqui também é de forma, né? Uma tolerância de forma. Tem uma tabela mais na frente que classificando. Aqui é para a gente ter logo uma visão, né? Prática aqui do como é que é essa leitura, para não ficar envolvendo muita teoria sem necessidade. Circularidade, aí, ó. Então,
circularidade, tem esse perfil aqui. Essas medidas, então, é importante também a gente perceber, em termos de controle de qualidade, né? Como é que eu vou medir isso aqui, né? Isso é importante também. Aí é mais um estudo da metrologia, mas é sempre importante você fazer a leitura e entender, pô, se eu for medir isso aqui, como é que eu devo fazer essa medição, né? Então, eu expliquei aqui, por exemplo, esse, né? Esse aqui também pode ser feito com relógio palpador, pode ser feito com calibre, né? Com um furo calibrado, ou quando é furo, com um calibre de furo, né? Que é uma ferramenta com um gig específico, né? Que também é calibrado. Pode ser feito no tridimensional, por exemplo, medição tridimensional, que é bem comum, né? A máquina de medir coordenadas, que é um CNC, e ele já dá o perfil quando você bate os pontos aqui. Então, tem algumas formas de medição que devem ser observadas aqui, ó, circularidade. Então, essas aqui de forma, é interessante a gente ver que ele é no ponto onde está a seta. A seta está indicando uma superfície, né? Então, aquela superfície tem que ter aquele formato, né? Aqui é circularidade, então, nesse caso aí, ó, aqui tem que ter essa circularidade, vai ter que variar no máximo, então tem que ser exatamente nesse ponto. Aqui nós temos a concentricidade, tá? Que já é, então, uma tolerância geométrica de posição. Tá? Então, as de forma, elas não têm um ponto de referência, né? Uma face de referência. São essas, ó. Essas são de forma. Essa daqui que é de posição e também a de orientação, algumas de orientação, tem então uma face de referência. Por quê? Porque é comparativo, né? Ela é de posição, no caso dessa aqui, que é de posição, tá? Que é a concentricidade ou coaxialidade, que o símbolo é o mesmo, depois eu vou explicar a diferença das duas. Esse símbolo aqui, são dois anéis. E aí ele chama sempre uma superfície de referência, porque vai comparar, né? No caso da concentricidade, é a comparação dos dois diâmetros. Tá? E aí, nessa comparação, não pode haver uma variação maior do que 0,03 milímetros, ou seja, 3 centésimos de milímetro, não pode variar essas duas superfícies uma em relação à outra maior do que isso. Tá? Mas em termos de medição, tudo bem, a gente sabe, não pode variar e tal. Pode ser medido tridimensional? Pode, tridimensional. Pode medir também com um relógio também, apalpador aqui, e avaliar essa referência. Essa concentricidade é sempre em relação ao diâmetro, tá? Aí esse diâmetro, então, aqui, por isso que é o círculo, né? Esse aqui é um diâmetro, está aqui identificado. São dois diâmetros. Então, é a variação dos dois diâmetros, né? Nesse ponto específico aí. Então, seguindo aqui, aqui nós temos o batimento, que nós falamos, é o outro tipo, o quarto tipo, né, de tolerância geométrica, chamado batimento. Tem esse símbolo aqui, essa setinha. Tá? Ele também é em relação ao ponto de referência. E nesse caso aqui é o batimento axial. Então, o símbolo é o mesmo para os tipos de batimento, é radial,
axial e total. O total são duas setas. Quando aparece duas setas aqui é total. Então, nesse caso aqui, o radial e o axial, o mesmo símbolo, a gente sabe que é axial por causa da posição e indicação da seta aqui, que é lateral, né? Então, o radial é aqui em cima. No caso, a gente sabe que isso aqui é um diâmetro, porque batimento, então, ele tem o objetivo principalmente de avaliar superfícies cilíndricas, tá? Em relação a posições de referência. Tá? Então, esse é o principal objetivo aí do batimento. Então, veja que a posição de referência, no caso, é a A aqui. Então, no caso de medição, se a gente fosse medir esse batimento aqui, dessa peça, esse batimento é axial, eu tinha que fixar a peça aqui, né? O batimento, ele deve ser medido. Uma das grandes diferenças entre batimento e coaxialidade, que a gente viu aqui, ou concentricidade e coaxialidade, né? Principalmente coaxialidade, que a diferença da coaxialidade para a concentricidade é que ela envolve um comprimento, então a distância, né? O símbolo é o mesmo, então é uma distância, não só uma posição específica, mas toda uma distância tem que estar dentro daquela tolerância. Então essa é a coaxialidade, ou seja, cilindro. Né? Na coaxialidade eu avalio toda a cilindricidade. Na concentricidade, que é o caso aqui, eu avalio só o diâmetro naquela posição, né? O círculo. Tá? Então, é parecida com essa, né? A concentricidade é parecida com a circularidade, só que aqui eu estou comparando dois círculos. E aqui não, aqui é só a variação dele mesmo, né? Aqui tem a posição de referência. Eu quero que vocês entendam principalmente o objetivo disso, né? Tá? Então, isso tem um objetivo mecânico, no sistema mecânico. Tá? Isso não é simplesmente por ser ou porque é bonitinho, não. Tá? Isso tem um objetivo. Então, peças que estão acopladas, né? Por exemplo, essa daqui está girando, aí precisa ter um alinhamento em relação a essa, que é o caso aqui, né? Não pode ter. Então, essas são as questões. Voltando aqui para a nossa questão do batimento axial. Então, no caso do batimento, o que diferencia esse tipo de tolerância é que ele tem que ser medido em movimento. Tá? Então, na concentricidade, é que eu falei, na coaxialidade, a peça está parada, está fixa, né? Aqui eu preciso girar ela em relação à sua posição de referência. Então, como é que normalmente é feita essa medição? A peça é fixada aqui nesse ponto A, que é o ponto de referência, de tal forma que eu possa girar, porque o batimento ele é para peças cilíndricas, tá? Então essa é a questão aí. Ou seja, que elas trabalham, elas funcionam girando. Por exemplo, bem comum para eixos, né? Tá? Bem comum para mancais. Então, que eles trabalham girando aí. Toda peça que trabalha girando, em movimento, em relação a uma posição de fixação. Então, no caso, na prática, a gente sabe que num projeto é exigido um determinado batimento, porque o projetista quer garantir que a peça não vai ter grande variação durante o movimento em relação ao ponto de fixação dela. Tá? Então, imagina um eixo aí girando no mancal. Os mancais são pontos de fixação e o eixo não pode ter uma grande variação ali. Tá? Então, por exemplo, empenamento é pego nesse tipo de análise de batimento? Sim, ele é identificado aqui. Se o eixo estiver empenado, mesmo que não seja visualmente, que não seja visível, isso vai passar de 0,1, porque 0,1 a gente não consegue já ver. Essa variação a gente não consegue ver, né?
um centésimo de milímetro. Um décimo de milímetro, desculpa. Então, se essa superfície estiver mal usinada, também vai pegar. Então é interessante a gente falar, né, que o batimento, por si só, ele é um tipo de tolerância geométrica que ele envolve várias outras tolerâncias geométricas. Por exemplo, se a peça tiver com a circularidade ruim, né? Se a peça tiver com a planicidade ruim aqui nessa face, vai pegar aqui no batimento. Concentricidade é possível também identificar com batimento. Tá? Perpendicularidade, por exemplo, se essa peça aqui não tiver, que é um outro tipo de tolerância de posição, a perpendicularidade, se essa face não tiver perpendicular aqui, ou tiver variando mais do que isso aqui, ó, vai pegar também no batimento. Então, o batimento ele é muito usado, como eu falei, para peças que trabalham girando, porque ele é muito eficiente para pegar vários outros tipos de tolerância geométrica. Tá? Então, nele já está embutido muitas outras análises. Então, por isso é muito eficiente realmente para identificar e em termos de funcionalidade dessa peça que trabalha girando, é muito eficiente o tal do batimento. Tá? Então, é muito comum em projetos aparecer esse tipo de tolerância geométrica quando a peça tem essa função de trabalhar girando. Então, e na mecânica isso é muito comum, então por isso vocês devem identificar bem, né? Saber como é que é a forma de medição. Vou ver se tem alguns vídeos práticos aqui que mostram também para consolidar bem o que a gente está falando aqui sobre batimento, certo? Outro tipo aqui, ó, é a localização, né? É a tolerância aí de posição, chamada, tá? Chamada aqui de localização, também conhecida como tolerância de posição. Então, no caso aqui é um furo, tem um diâmetro, e aí essa posição, ó, então aqui tem uma cota, né, tem outra, então essa posição dele pode variar até 6 centésimos de milímetro. Tá? Então é posição do furo, não está relacionado ao diâmetro, mas é a posição dele. Tá? Então é isso que deve ser. Que aí no caso o que se avalia é o centro do furo, então tem esse símbolo, né? É o centro aqui. Tá? Aí normalmente é medido aí essas posições aí, é mais comum ser medido com tridimensional, tá? Máquina de medir coordenadas. Porque ele vai precisar ter posição de referência aqui para são as faces, né? Outra aqui, ó, paralelismo. Então tem esse símbolo. Então se atentem aos símbolos aí que é importante. E aí também aqui é de posição, né? Uma tolerância de posição. Aqui é uma tolerância também de posição, paralelismo. Desculpa. É uma tolerância de orientação. Aqui também é de orientação. Não. Aqui é de posição e aqui é de orientação. Essa daqui é de posição mesmo, já é posição, tá? Isso aqui é posição e tolerância de posição. O paralelismo é de orientação. Então, tanto as de orientação como posição, né? Principalmente as de orientação, elas sempre vão ter o que diferencia elas aí, né? Então, nesse caso do paralelismo, o que ele está dizendo aqui tem uma posição de referência, que é A, ou seja, eu tenho que comparar, isso aqui é um furo, né? É um diâmetro, está aqui, ó. Eu tenho que comparar esse diâmetro com esse, e o paralelismo das faces não pode estar maior do que 0,02 aqui. Então, essa variação dessas faces aqui, tá?
em comparação a essas aqui. Em relação a paralelismo, ou seja, ela não pode estar torta aqui, essa questão, né? Ela tem que estar reta em relação à outra de referência. Outro tipo aqui, perpendicularismo. Então, também, perpendicularismo também é de orientação. Tem uma posição de referência A aqui, ó. Então, está dizendo o quê? Que esse furo tem que ser perpendicular a esse furo aqui, ó. Na verdade, não o furo exatamente, mas a parede do furo aqui, ó. Essa parede tem que estar perpendicular a essa aqui. E aqui está mostrando um corte, né? Na verdade, aqui que está um corte. Tá, vamos lá. Vamos a esse quadro aqui, ó. Já avancei bastante, 25 minutos. Vou explicar esse quadro aqui e vou parar. Então, tá aqui, ó, as classificações, tá, de tolerância. As primeiras de forma. Então, as tolerâncias de forma ainda se dividem em de linhas e de superfície. Então, está aqui o símbolo, está aqui a denominação dela. Retilinidade, circularidade, forma de linha qualquer, é uma tolerância para uma forma de linha qualquer. Aí é de superfície. Então, essa aqui é de linha, né? Tá? Isso aqui é de superfície, que a gente já viu algumas, né? Planeza, cilindricidade, tá? Que a gente já viu, né? Forma de superfície qualquer. Tá? Então, a diferença aqui é que aqui está envolvendo uma superfície, né? E aqui está envolvendo somente uma linha. Então, quando é linha, a gente às vezes é mais simples da medição. Tá? Mas tem que estar atento a isso. O que é importante é o símbolo aqui e a denominação. Então, essas são de forma. De orientação. Então, de orientação aí temos o paralelismo, com esse símbolo, perpendicularismo, inclinação. Um outro tipo aí, tá? Que é o de inclinação. E as de posição aqui embaixo, temos a de localização, que a gente já viu, também chamada de posição muitas vezes. A de concentricidade ou coaxialidade, que tem o mesmo símbolo, já falei, tem uma leve diferença. Eu já expliquei também, concentricidade é relativo ao círculo, somente a coaxialidade ao cilindro. Ou seja, aqui na coaxialidade eu avalio o círculo numa distância. Aí vai dar o cilindro. Simetria, tá? Também de posição aí a simetria. E aqui embaixo, não está aparecendo muito bem, nós temos a radial, né? Que tem esse símbolo, essa seta, que aí tem o batimento, desculpa. Não está aparecendo o radial aqui. Aqui, ó. Radial e o axial. Tá? Então, expliquei. O símbolo é o mesmo, você só vai se diferenciar pela posição que deve ser medido lá. Assim, radial é o raio, né? No sentido vertical ali, e o axial no sentido horizontal aqui da peça. Tem ainda o batimento total, que ele tem duas setinhas aqui. Não está identificado aqui nessa parte. Eu vou parar o vídeo aqui, que a gente vai entrar em alguns exemplos. Eu quero explicar com calma, certo? Então, espero ter ajudado aí. Aproveitem o vídeo, bons estudos. Também vou colocar o vídeo prático para vocês poderem massificar melhor isso aí. Até o próximo vídeo.